continuar agora o nosso conteúdo, nós estamos trabalhando com embriologia. Muito bem. Para isso, como sempre, o professor vai duplicar o seu texto, obviamente, para que a gente consiga dar uma relembrada no que nós vimos ontem e terminar esse assunto em nome de Jesus na data de hoje. A partir da semana que vem, nós vamos ver zoologia. Vamos falar do estudo de cada animal separadamente, suas características, seus representantes, sistemas, evolução, esquema e tudo mais. Nós temos um árduo caminho até o final da zoologia. Lembrando aos guerreiros que querem uma instituição legal, ou resumindo, um bom vestibular, zoologia é um assunto bastante solicitado. Não vou dizer que o primeiro é ecologia, tá? Que é claro, né? A gente está estragando esse planeta, alguém tem que arrumar. Então, zoologia é o mais solicitado. E o segundo, obviamente, primeiro é ecologia e segundo é zoologia, que é o que a gente vai começar a estudar. A gente já está estudando, na verdade, né? Mas vamos falar aí dos filhos aí de cada organismo a partir da semana que vem. Segunda-feira, vocês sabem, não tem aula, feriado, graças a Deus, né? Em nome de Jesus, dá para descansar um cadinho. E na terça-feira, então, na primeira aula, a gente já começa com os poríferos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vimos, então, a embriologia, que é o estudo do embrião. O embrião, na verdade, é a célula formada pela união, pela fecundação das células sexuais. Uma célula masculina e uma feminina. No caso, os homens, os animais, né? No caso, os homens, mamíferos, nós, né? O espermatozoide e o óvulo. No caso, uma planta, professor, planta tem célula sexual? É óbvio. Nós vimos na apostila 2 inteira a presença do grão de pólen e a presença, obviamente, da osfera. Professor, mas e a pteridóptera e a brióptera que não tinham células sexuais? Eles se reproduziam por esporos. Lembra? O esporo masculino era o anterozoide que fecundava a osfera no arquigônio. Lembra? Nós vimos isso, os ciclos reprodutivos muito bem determinados. Inclusive, isso foi o conteúdo da sua avaliação PEU, né? Muito bem. Então, vimos lá que a embriologia vai estudar o embrião, vai estudar esse desenvolvimento. Muito bem. Nós temos, então, alguns tipos de fecundação, a cruzada, a autofecundação e por aí afora. E aqui a gente começa no nosso desenvolvimento. Ou seja, essa única célula formada pelo encontro do espermatozoide pelo óvulo formou uma célula chamada de embrião ou zigoto. Por isso, embriologia é o estudo do embrião. Muito bem. Quando essa célula é formada, eu tenho uma única célula. E essa célula vai se dividir por mitose. Lembram-se, mitose, toda e qualquer divisão celular, com exceção às células sexuais, ao espermatozoide e o óvulo. Então, essa célula, essa única célula, se divide ao meio, formando duas. De duas formam 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64. Quando ela forma um aglomerado de 64 células, a gente chama de blastocisto. Blastocisto, que na verdade blastômero. A gente chama de blastômero. Está aqui, ó, no seu visor aí, ó, na sua tela. Blastômero é uma quantidade, um aglomerado de células, todas as células idênticas, com 64 células. A partir do momento que ele começou a se dividir de uma célula até 64, a gente tem o que a gente chama de primeira etapa do desenvolvimento embrionário, que a gente denominou ontem esse cara denominado mórula. Então, a mórula é a primeira etapa, quando essa única célula tem 64 células, chamadas de blastômeros. Muito bem. Continua a divisão. De 64 vai para 128. E quando ele apresenta 128 células, ele se encontra na segunda etapa do desenvolvimento embrionário. Só que essa segunda etapa é dividida em dois momentos. O primeiro deles chamado de blástula. Blástula, o que é isso? É quando eu tenho um emaranhado de célula e as células do seu interior,
elas começam a migrar, começam a se separar, começam a ficar, obviamente, ao redor desse meio emaranhado de células, formando, então, uma cavidade, formando, então, um buraco chamado de blastocele. Blastocele é esse buraco, é essa cavidade. Muito bem, essa cavidade, repleta ao seu redor de células. Esse cara é a blástula. A blástula começa essas células irem para as extremidades e formar uma cavidade. Professor, me dá um exemplo. No, cozinha o ovo cozido, corta o ovo no meio e tira a gema. Fica uma estrutura côncava. É isso aí. Aquele buraco é como se fosse a nossa blastocele. Qual é a finalidade dessa blastocele? A produção de órgãos que são ocos. Por exemplo, seu estômago é oco, seu intestino é oco, seu esôfago é oco, seu pulmão é oco. E aí, essa região também é chamada de celoma. Por isso eu tenho organismos que a gente viu aqui embaixo, que são chamados... Cadê? Cadê? Está aqui. Aqui. Beleza? São chamados aqui de acelomados. O que é acelomado? É o cara que no desenvolvimento embrionário não tem esse buraco, não tem a blastocele, não tem órgão oco. Tem, professor? Tem. Tem organismos simples, por exemplo, os plateumintos. Nós vamos estudar esses caras. Depois nós temos os pseudocelomados. O que são pseudos? É uma transição entre um celoma ausente e um celoma completo. Então, vamos dizer que a fase intermediária, alguns órgãos são ocos, alguns, muito bem. E os celomados, que na verdade somos nós, celomados, que temos órgãos ocos. Muito bem, mencionamos então essa caracterização. Depois da blástula, que é a primeira fase da segunda etapa, eu finalizo ela com a gástrula. Muito bem. O que acontece de interessante na gástrula? Acontece a divisão e a diferenciação dessas células. Na mórula e na blástula, as células são idênticas. Todas as células são iguais. E na glástula começa uma diferenciação. Professor, mas como começa essa diferenciação? Através de células denominadas células tronco. O que são células tronco, amados? São células que darão origem a qualquer outro tipo de célula. Então, somente na glástula ou num período chamado glastulação, eu tenho a diferenciação dessas células, o que vai dar origem, obviamente, ao que a gente chama de sistemas. Então, eu tenho o sistema digestório, eu tenho o excretório, eu tenho o circulatório, eu tenho o reprodutor, o locomotor, o nervoso. Então, eu tenho a diferenciação de células que vai dar origem a células diferentes no meu organismo para que eu continue com o meu desenvolvimento embrionário. E aí, mediante a isso, nós, mamíferos, somos organismos denominados de triblásticos. O que é isso? 3 folhetos embrionários. Não entendi. 3 tecidos. Acabou. Nós temos 3 tecidos. Todo mundo tem 3 tecidos? Não. A gente vai estudar esse carinha aqui, ó, os poríferos, na terça-feira, que não tem tecido. Professor, em nome de Jesus, como é que um cara não tem tecido? Ele não tem. Ele é uma estrutura muito simples. É o primeiro animal que nós vamos estudar. Nós vamos começar a estudar agora o reino animalia. Deixamos o reino plantae de lado. Então, vamos começar o reino animalia. Esse reino animalia, obviamente, ele inicia com os poríferos, que não têm tecidos. Depois a gente vai estudar os quinidários, que é o segundo filo, ou segundo exemplo de animal. Aqui se enquadra a anêmona, aqui se enquadra a água-viva. Esses caras têm 2 tecidos, são os únicos organismos que têm 2 tecidos. Por isso são chamados de diblásticos. Diblásticos, 2 folhetos embrionários. Muito bem.
E nós somos triblásticos, temos 3 tipos de tecidos, que a gente viu ontem, que é a ecto, a epiderme, que se refere às estruturas que vão formar nossa pele, os nossos anexos cutâneos, tem o sistema nervoso, você sente frio, sente calor, tem tato, tem sensibilidade na pele. Vimos a mesoderme, ou também chamada de derme, que aí se refere à formação dos órgãos de vários sistemas, o nervoso, o conjuntivo, o excretor, o reprodutor, dentre outros. E vimos a endoderme, que vai revestir alguns órgãos, como o coração, pulmão, sistema digestório, respiratório, dentre outros. Ou seja, foi isso que nós vimos. Então, aqui, para que a gente entenda, eu tenho aqui o meu intestino, ele tem aqui, ó, endoderme, que vai revestir o tecido. O tecido fora é a ecto. Aqui dentro, em rosinha ou vermelhinho, eu tenho a meso. Dentro dela, eu tenho o celoma, a blastocele. Deu origem a esse buraco lá na blastocele, na blástula, que vai dar origem aos órgãos oco. Olha aqui a cauda neural e o tubo neural, o que vai dar origem aqui à medula óssea. E aqui a notocorda, a nossa coluna. Então, isso aqui é um estudo de um desenvolvimento embrionário. Aqui é a mesma coisa. Isso foi aulas anteriores, falei disso ontem, revisei isso agora. Muito bem. Vamos ver, então, os tipos de ovos. Presta atenção em mim. Eu tenho 4 tipos com nomes diferenciados para cada organismo. Tipos de ovos. Quando houver a fecundação de um ovo, esse óvulo, o ovo está fecundado. Muitas vezes, esse ovo não está fecundado, que ele é um óvulo. Vamos pensar nas mulheres, no período de ovulação, quando a mulher libera do ovário, né, o óvulo. Não tendo relação sexual completa, o óvulo vai ser eliminado pela vagina e foi eliminado. Acabou, é uma menos. Muito bem. Nesse caso, o óvulo foi fecundado. Os óvulos dos animais são geralmente células grandes e visíveis que contêm no seu interior reserva nutritiva para o desenvolvimento do embrião. O ovo que a gente come de galinha é um óvulo não fecundado. E aí você vai comer e você fala, Jesus, eu vou comer a gema, agora eu vou comer o pintinho. Quem falou que é o pintinho? Ah, então tá bom, vou comer a clara, vou comer o pintinho. Não. Ah, então não tem pintinho, professor? Não. Nesse ovo, geralmente não. Um ovo de granja, não existe o macho. Como é que vai ter pintinho? O macho é os galo São Roque ou galo Espírito Santo? Não tem o macho, filho. Aí, escuta isso. Você lembra isso a tua vida inteira da tua avó falando. Tua avó, lembra a avó falando? Ah, vai fazer um bolo, precisa tirar a gala do galo, porque senão desanda a maionese, desanda a receita, o bolo, o pão, sei lá. Então aí você vai e tira uma estrutura meio compacta, uma estrutura esbranquiçada. Aí a tua avó fala, tá vendo, filha? Isso é o espermatozoide do galo, tem que tirar, porque senão estraga. Aí você fala, santa vovozinha, presta atenção, isso é um ovo de granja, vovozinha. Numa granja não tem galo. Como é que é o espermatozoide do galo se não tem galo? É o santo galo, né? Espírito Santo, só se for. Aquilo, gente, são sais. Não tem nada a ver com o espermatozoide do galo. Nada. Sem contar que dentro do ovo, a clara é proteína. Proteína para o pintinho se alimentar enquanto ele estiver dentro do ovo. Ele não tem contato com a mãe e filho. Não tem cordão umbilical. E a gema é gordura, é comida pro pintinho. Acabou. Então você não está comendo um pintinho, porque ali não tem pintinho. O ovo não foi fecundado. Presta atenção no que eu estou falando. Esses nutrientes compõem o vitelo. A quantidade e a localização do vitelo são variáveis de acordo aos diferentes ovos. É claro. Das 2 características, permite classificá-las em vários tipos. Presta atenção em mim, por favor. Travou. Presta atenção em mim. Olha aqui. O que eu tenho aqui? Olha para mim. Aqui eu tenho um núcleo. Esse núcleo
com essa parte amarronzada mais escura, mais clara, sei lá, é o que a gente chama de polo animal. Aqui está o embrião, aqui está a célula fecundada. E essa parte de baixo, marrom mais escuro, é o chamado polo vegetativo ou polo vegetal. Bibliografias trazem como polo vegetal, vai nascer uma planta? Não, não vai nascer uma planta, mas é chamado de polo vegetal. Aqui está o vitelo. O que é o vitelo? É a gema e é a clara que vai alimentar, por exemplo, uma ave. Acabou. Então, a quantidade desse embrião, desse zigoto, desse polo animal, e a quantidade da reserva energética vai diferenciar os ovos. Vamos prestar atenção? Presta atenção em mim. O primeiro deles é o ovo. O ovo oligolécito, homolécito ou isolécito. Professor, que desgraça, concordo com você. Professor, eu vou guardar só o primeiro nome. Não, filho, um bom vestibular pega sempre o último, porque o aluno só guarda o primeiro, os últimos ele não guarda. Então, é ideal você saber os 3 nomes. Professor, vai demorar, não tem problema, você tem bastante tempo para estudar. Então, você tem que guardar os 3 nomes. Aqui, olha a característica. Possui pouco vitelo distribuído de forma homogênea no citoplasma. Pouco vitelo. Exemplo de mamíferos placentários e equinodermos, como a estrela do mar e o ouriço. O ouriço e a estrela do mar são exceções. Mamíferos placentários. Bom, vamos pensar no sistema reprodutor feminino. A mulher libera o óvulo do ovário e eu tenho um prolongamento chamado trompa de Falópio. O espermatozoide chega lá e fecunda esse óvulo. Então, esse óvulo vai percorrer a trompa e vai grudar no útero, na parede do endométrio. Vai ficar lá grudado, filho. Primeira coisa que vai aparecer lá, você sabe o que é? Cordão umbilical. Por quê? Porque a mãe vai suprir as necessidades desse embrião. Então, vamos dizer que ele precisa de um ranguinho, né? Uma embalagem de salgadinho pequeno e uma coca pequenininha para ser fecundado até chegar a útero. Então, ele não precisa de muita reserva de comida, gente. Isso é rápido. O trajeto é rápido. Então, para quê? Para que eu vou ter muita reserva energética? Não precisa, porque a mãe vai suprir a necessidade do embrião. Simples assim. Então, olha aqui, o polo animal é gigantesco e esses pontinhos é o vitelo. É pouca comida, o trajeto é pequeno, o trajeto é rápido. Para que eu preciso de muito alimento? Não preciso. Então, nesse ovo dos mamíferos placentários, chamados de oligolécito, homolécito ou isolécito, o embrião, a polo animal, é quase a extensão toda do ovo, apresentando grãos de vitelo, pouquinha comida. Por quê? Porque o trajeto é curto, né? A distância da fecundação, onde ocorreu a fecundação nas trompas, até o útero, onde vai ser produzido o cordão umbilical, é uma distância muito pequena. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Segundo ovo, é só heterolécito, graças a Deus. Apresenta a quantidade de vitelo intermediária entre os ovos oligolécitos e os heterolécitos. Concentra mais o polo vegetal e o polo animal na parte superior. Encontrada em anfíbios, invertebrados, moluscos, poliquetos e plateumintos. Lembra do anfíbio? Bom, anfíbio é um sapo. Como é que o sapo é produzido mesmo? O macho sobe em cima da fêmea, aí você olha aquilo e fala, sapinho safado, né? Gente, sapo não tem pênis, filho. Não é o que você está pensando, não. Não é o que você está pensando. Pessoal, então para que ele sobe em cima dela? Ele sobe em cima dela para fazer pressão e ele passa os braços dele no ventre dela. E ele dá aquela apertada. Tipo assim, chega mais, nega véia, né? Mais ou menos isso que ele faz. Ele dá aquela apertada. Para quê? Para apertar o abdômen dela e ela liberar os óvulos na água. Ele vira as costas, elimina os espermatozoides e a fecundação é na água. Forma um girino. Só que o girino não é igual a um sapo convencional.
E sem contar que o girino não tem amor parental. A mãe não vai suprir, não vai dar comida para ele. Então, como ele vai fazer? Ele vai morrer de fome? Não. Ele precisa de um pouco mais de vitelo, por isso que aí disse, vitelo intermediário. Ele precisa de mais de vitelo para crescer a sua cauda e a sua cauda proporcionar ele andar por diversos ambientes e aí sim conseguir o seu alimento. Então, olha que coisa interessante. O B é o heterolécito. A parte animal e a parte vegetal. É mais ou menos do mesmo tamanho. Então, repara que aqui no placentário, nós não tinha muito vitelo. Olha quanto vitelo aqui. Tem uma porrada. Tem metade da quantidade do polo animal e do polo vegetal. Por quê? Para que esse organismo possa produzir o seu flagelo, a sua cauda, e procurar alimento. Então, ele precisa de um pouco mais de comida do que os placentários. Beleza? Muito bem. Telolécito completus ômega. Gente, de todos os óvulos, o que mais cai é esse cara. Esse cara são os óvulos que acumula a parte quase que total do polo vegetativo, do PV, do vitelo, do alimento. São exemplos de ovos de peixes, répteis, aves, mamíferos. Só que mamíferos, obviamente, ovíparos. São dois caras, é o ornitorrinco e a ecdna. Professora, eu não conhecia a ecdna, então guarda esse nome, depois que acabar a aula, você entra lá no Pai dos Burros e vê como é que ele é. Parece um porco-espinho, é um bicho feio do caramba, tá? Então, são mamíferos que põem ovos. Gente, quem põe ovo? O filhote não tem contato com a mãe. Acabou. A mãe fica guardadinha, o filhote fica guardadinho no ovo durante o desenvolvimento. Ele vai comer o quê? Ele vai comer a geminha clara. Por isso que o polo vegetativo, o PV, é muito maior do que o embrião. É claro que isso vai diminuindo. Quando o embrião vai crescendo, vai diminuindo o PV, o embrião cresce, diminui o PV, até que acaba a comida e ele nasce. A verdade é essa, né? Então, esse cara são os organismos que põem ovos, chamados ovíparos, colocam ovos. E a mãe não tem contato com o filho. Por exemplo, uma galinha, ele fica lá, a galinha chocando, durante 15 dias, e o filhote não tem contato com a mãe, de 15 a 16 dias. Beleza? E por último, é o centrolécito. Esse é o mais fácil de todos. Está relacionado aos insetos, aos artrópodes. Calma que nós vamos estudar esse cara. No caso, esse vitelo, esse PV, centrolécito, está no centro. Então, olha aqui o vitelo de volta e o embrião está no meio. Por isso, ele é centrolécito. Então, isso aqui se refere aos animais. Beleza? Aos insetos. Fechou? Muito bem. Finalizando, nós temos tipos de segmentação. Olha para mim. Segmentação holoblástica ou total. Pode ser holoblástica ou total e igual. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 4 células. As 4 células se dividem no meio, formam 8 células. Repara que elas se dividiram no meio. Essa célula tem o mesmo tamanho dessa. Por isso que as células se dividem, por isso que é segmentação total. E igual, porque todas as células têm o mesmo nome, têm o mesmo tamanho, tá? Então, são células de mesmo tamanho. E todas as células se dividiram. Por isso que é segmentação total ou holoblástica. O 2 é a segmentação holoblástica, só que agora ela é desigual. Células, todas elas se dividiram, só que olha o que aconteceu agora, virou desigual. A parte de cima, as células são menores do que a de baixo. Então, todas as células se dividiram, segmentação holoblástica, só que desigual. A parte de cima, as células são maiores do que a de baixo. Diferente, uma segmentação holoblástica, todas as células se dividem, igual, as células têm o mesmo tamanho. Fechou? E o 3, segmentação meroblástica ou parcial. Não são todas as células que vão se dividir e ela é discoidal. É só um disco em cima. Essa célula se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8 e assim sucessivamente. É só um disco superior. Não é o organismo todo, não é o aglomerado todo de células. Por isso que ela não é segmentação holoblástica, ela é segmentação meroblástica. É só uma parte que se divide. Aqui, discoidal.
é só a parte superior, um disco superior. Era uma célula, se dividiu em 2, dividiu em 4, 8 e assim sucessivamente. É só um disco, só na parte superior, tá? E a segmentação agora meroblástica, não são todas as células, e ela é parcial e superficial, ou seja, somente na extremidade. Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho a minha célula, ela se dividiu, tomou a extremidade superficial, é só na superfície total. E aqui eu vou dando origem à divisão das células. Aqui, não, só tem essa imagem, então é aqui que se refere. Então, eu quero que você guarde o seguinte, segmentação holoblástica, todas as células se dividem. Igual, se dividem em mesmo tamanho. Desigual, tamanhos diferentes. Segmentação meroblástica, não é todas as células que se dividem. Discoidal é só um disco superior que as células estão se multiplicando, as outras não. E a segmentação meroblástica superficial ocorre a divisão no centro, e essas células migram para a extremidade, proporcionando então essas células que se dividiram só na extremidade, por isso chamada de superficial. Ou seja, meus amores, mediante a isso, a gente finaliza, em nome de Jesus, a embriologia. Estudamos os tipos de tecidos, ectoderme, mesoderme, endoderme, e estudamos os tipos de ovos que acontecem nos mamíferos placentários, nos anfíbios, nos ovíparos que colocam ovos, inclusive alguns mamíferos, como o ornitorrinco, é um exemplo deles, e vimos todas as partes de segmentação. Holoblástica, todas as minhas células se dividem ao mesmo tempo. Elas podem ser iguais ou desiguais, quando as células se dividem em tamanhos iguais ou diferentes. E a meroblástica, distal, é só uma parte superior em cima, um disco superior, e a superficial, eu tenho a divisão das células só na superfície externa, não dentro da minha célula. Beleza? Tranquilo? Mediante a isso, a gente finaliza a embriologia. Vou pedir de novo para que vocês que não tenham feito os trabalhos, me entreguem os trabalhos até sexta-feira, para que eu possa corrigir e gerar a sua nota a partir da semana que vem. Beleza, galera? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? De buenas? Perfeito. Não tendo dúvidas, desejo a vocês aí um excelente final de semana, um final de semana abençoado, um bom feriado e terça-feira retornamos aos nossos conteúdos. Beijo, meus amores. Até semana que vem. Tchau.